já teve um talk show. Mas era um talk... Não era um talk show, na Era verdade. porque Era um exercício de improvisação travestido de talk show. Sim. Que foi na TBS, a gente fez um talk show que era de mentira. Uhum. Então a gente tinha todo um cenário de talk show, que aliás foi outras coisas que me fizeram chorar de rir. Era o show do Kibe. E aí tinha um estúdio, bancada, banda, tinha tudo de um talk show, produção de um talk show, e os convidados chegavam lá. Aí o cara chegava e eu falava assim, pô, vamos fazer. O cara, pô, vamos fazer, vamos começar. E aí passava o cara com uma escada, ajeitando o cenário, vinha o outro ajeitar a lapela, Foda. vinha maquiador, e tudo isso era ator. E equipe. vocês conversando. A gente conversando. E aí eu bati um papo com ele, eu fazia meio que uma pré-entrevista com o convidado. E o convidado falava uns absurdos, porque ele não sabia que estava sendo gravado. E quando ele acabava, a gente... Então vamos começar? Vamos. Eu falava assim, é isso, obrigado. Aí ele, acabou? Acabou, era isso. E aí... Caralho. E o mais engraçado é que a natureza humana, né? O cérebro humano, ele é muito curioso, peculiar nesse aspecto, porque se vocês estão aqui conversando comigo, agora, por exemplo, eu sei que isso aqui está sendo gravado. Então, tudo que eu tô falando, o meu cérebro sabe que isso aqui vai ficar gravado. Se eu falar alguma coisa que eu ficar inseguro daqui, de repente, quando sair daqui, eu vou te ligar e falar assim, porra, Nabote, dá pra tirar aquela parte que eu falei mal do fulano, que eu acho que peguei pesado? Ou então, que se foda, deixa pra lá. Mas quando eu tô falando num registro que eu sei que não vai ser gravado, o seu cérebro não lembra o que você falou. Não, com certeza. É verdade. Puta merda, falei merda. Tá sem responsabilidade, sem Primeira filtro. coisa, cara. Pois é. E aí, por exemplo, teve entrevistados, assim, um dos entrevistados foi o Rivelino, campeão mundial da seleção da década de 70. O Rivelino, falando dos jogadores atuais, é surreal. Ele chega e fala de um cara... Eu não vou falar exatamente o que o Rivelino falou, até porque esse programa nunca foi pro ar, porque eu tive um problema contratual com a produtora que fez o programa. Então, eu processei eles e esses programas nunca foram exibidos. Caralho. Mas tem relíquias que foram ditas, assim, Caralho. que nunca foram pro ar. Então, o Rivelino tem um jogador lá, eu não vou dizer quem foi o jogador, mas é um jogador, assim, multicampeão depois dele. E ele fala assim, isso é um merda, nunca jogou bola. Isso é um bosta, porra. Cara desse não sabe cruzar uma bola. Aí vai jogar lá na Europa, ganha dinheiro, mas é um merda, não sabe jogar nada. Aí, caraca. Tem outros caras que eu posso falar o que disseram, porque não disseram nada que ele já não... Já não tinham dito antes. Não é que não tenha dito antes. Acho que ele disse coisas que ele nunca disse antes. Ah, entendi. Mas é uma coisa que não deprecia, não vai contra ele. Por exemplo, o Zé Elias, Zé Elias é o jogador também? ex-jogador do Corinthians, que é comentarista dos canais ESPN, Fox, dos canais Disney, né? O Zé Elias teve uma puta carreira, né? Ele foi brilhante no Corinthians, ele foi pro exterior, ele jogou bem na Inter de Milão, jogou na seleção brasileira, fez a vida em torno disso e hoje é comentarista de futebol. O Zé Elias fala pra mim assim, cara, se eu pudesse voltar na vida, eu nunca tinha jogado futebol antes. Eu falei, mas por quê? Aí ele fala assim, eu queria ter feito fisioterapia, eu queria ter feito medicina. Aí, mas por quê? Ele, cara, porque hoje eu não consigo subir um degrau de escada sem sentir dor. Caralho. E é foda, porque os caras, uma cara que é atleta de alto nível, o cara sofre, pena com isso. E assim, eu vi a coisa... E os momentos que eu chorei de rir foram maravilhosos, porque eu fazia isso com... Esse programa era eu, o Daniel Furlan e o Caíto. Porra! Caralho, tá mal de equipe, graças a Deus. O Daniel Furlan fazia o diretor do programa e o Caíto fazia um assistente que servia pra tudo. Caralho, Então, foda. o Daniel Furlan era um diretor que me maltratava, ele me constrangia na frente do convidado. E o convidado não sabia. Não sabia. Caralho, imagina Não o sabia. convidado. Caralho. Não sabia. O convidado viu o Furlan. Tinha até gente, o Rafinha Bastos, quando eu entrevistei. Chegou a entrevistar o Rafinha Bastos? Sim. O Rafinha, ele reconheceu o Furlan da MTV. Ele falou assim, ué, tu é diretor aqui agora? Ele sou diretor. Pra você ver, né? Aí ele fazia assim. Ele é demais, cara. Aí, a gente foi entrevistar a Luísa Parente, que é ex-ginasta olímpica. E ela foi lá e tem alguém batendo aí na porta, né? Acho que é um fantasma, uma assombração. Aí a gente foi entrevistar a Luísa Parente, que é ex-ginasta, e a gente falava assim pra ela, pô, a gente tá aqui conversando, daqui a pouco vai chegar outro cara que vai ser entrevistado por você. Aí ela, quem? Aí eu falei assim, é o fulaninho. Aí inventava um nome pro Caíto. E ele faz o quê? Eu falei assim, ele é atleta paralímpico,
ele pratica fute-tiro. Fute-tiro. Aí ela, fute-tiro, como é que é isso? Não, é uma pessoa que tem uma deficiência com os braços e ela atira com o pé. E ela ficava assim, fute-tiro, fute-tiro. Aí eu ia batendo um papo com ela antes da gravação e eu falava assim, vem cá, qual é o maior mico que um ginasta pode sofrer? E aí ela falou assim, o pior... Eu falei assim, quando o cara cai de bunda, né? O cara tava fazendo aquelas barras paralelas e cai de bunda. Aí ela falou assim, não. O pior é quando você cata cavaco. Não sei quem está assistindo sabe o que é cata cavaco. É quando você cai pra frente e você perde o equilíbrio e vai tropeçando, tentando se salvar. Quando e lá no freio, você não consegue. O freio já tá gasto. É o carro cai. capotando. E cai. E aí a nossa piada, o que a gente tinha armado pra ela é que em algum momento chegaria o Rogerinho, né, o Caíto, que todo mundo conhece como Rogerinho do Engalho, chegaria lá dizendo que ele era atleta de fute-tiro. E aí eu ia entrevistar os dois. E aí chegava o personagem do Daniel e falava assim, isso é um pilantra, ele é falso, ele veio aqui pra comer a comida. E tinha uma comidinha, tipo isso aqui, numa mesinha, uma espécie de catering improvisado. Aí ele chegou, eu fiquei conversando com ela, e aí passava a pergunta pra ele, e ele falava assim, faz fute-tiro. Quando eu tiro com o pé. E aí ficava aquele clima. Como é que é? Ele fazia essa vozinha. Como é que era, amor? Ele fazia essa. Eu não sei fazer direito, ele fazia. Tiro com o pé, Eu faço funtinho quando eu tiro com o pé. E o entrevistado sério aqui. E ela séria, segurando. Caralho, Aí meu chegou irmão. o Daniel Furlan falava assim. Aí, corta! Esse cara é pilantra, ele não é do fute-tiro, não, isso é mentira. E aí, a nossa performance ensaiada é que ele saía correndo, pegava a bandeja e ia embora. Meu irmão, ele levantou pra sair correndo, ele não me cata cavaco de verdade. Ele catou cavaco de verdade, caiu e a gente não aguentou. Eu comecei a chorar. Teve uma outra vez que a gente foi entrevistar o Robson Caetano, o corredor, olímpico também. E aí a piada era outra. Eu entrevistava ele, tava lá falando com o Robson Caetano falando mil putarias sem saber que tava sendo gravado. Caralho. Pô, Robson na Vila Olímpica come geral. Porra, Vila Olímpica, você tava falando pra cacete. E aí chega o Caíto / Rogerinho e ele fingia que era um dono da TBS. Só que era um dono meio bicheiro, né? Aí ele, porra, Robson, gosto muito do teu trabalho, porra. Vamos lá comer um churrasco na minha casa? E, pô, vamos sim. Ele saía fora, ele falou assim, esse cara da TBS? Ele falou assim, Robson, não vai com essa porra, não vai pra esse churrasco, não. Ele, pô, é mesmo? Eu falei assim, pô, esse maluco é ligado ao PMDB do Rio, não vale a pena. Esse bandido, tem coisa com frota de van, cara. Pô, é sério, sei lá o quê. Então a gente meio que passou ali pra ele que o cara era um bandido. E ele não sabia que era o cara. Aí tamo lá, aí a gente, vamos começar então? Vamos começar a gravação? Vamos começar. Aí chegava o Caíto de novo e falou assim, gente... Vamos rezar um Pai Nosso aqui pra começar no Alto Astral essa gravação aí? Vamos. Aí eu falei assim, Robson, vamos. Aí o Robson levantou. Oh, meu Deus. A gente fez uma roda. Começou a rezar um Pai Nosso. Pai Nosso é no céu. E aí eu, me segurando muito, assim, tipo, mordendo a língua pra não rir, mordendo a língua pra não rir. Aí o filho da puta do Caíto me faz assim... Vamos rezar aí, né? Pra gente fazer um bom programa, uma boa estreia. E que o Robson Caetano consiga trazer a medalha de ouro aí nas próximas Olimpíadas pra gente. O Robson Caetano já aposentado. Aí quando ele falou isso, eu fiz assim, ó. Sabe aquele... Isso aí é que pode. É só o start que precisava. Só que é o seguinte, o Robson Caetano, até então, achando que o cara de verdade era dono da TV, bicheiro mafioso... Aí eu tava de mão dada com o Robson Caetano aqui. Quando eu fiz o pra rir, o Robson Caetano fez assim pra mim, ó. Te deu esporro. Ele fez um... Para, porra, pra mim. E aí eu desabei. Aí, quando o Robson Caetano fez assim pra mim, ó... O Daniel Furlan foi embora. Ele saiu da roda e foi embora pra chorar. E aí eu comecei a chorar de rir. Eu chorava de rir. Caralho, bom pra caralho. O Robson não entendendo. Não, ele foi o último a descobrir. Pra ele tava assim, cara, esse cara é bicheiro, mafioso. É o humor do constrangimento, né? Que você gosta. Que é o humor que eu mais gosto. Tipo The Office. The Office é, porra, brilhante.